Versão brasileira, Bárbaras e Marcos. A Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann. O conceito de autopoiese, introduzido pelo biólogo chileno Francisco Varela e pelo sociólogo alemão Niklas Luhmann, é fundamental na teoria dos sistemas sociais. Autopoiese significa autoprodução ou autocriação. Em termos simples, refere-se à capacidade de um sistema de se reproduzir e manter a sua identidade através da autorreferência e autoorganização, sem depender de fatores externos. Luhmann identifica a sociedade moderna como um sistema funcional que produz subsistemas para o cumprimento de funções exclusivas de redução da complexidade do ambiente. Então, conforme a teoria luhmanniana, a autopoiese atuaria como um fator de redução da complexidade de determinada sociedade, promovendo, no caso do direito, um fechamento normativo com abertura cognitiva do sistema jurídico, fortalecendo as expectativas sociais. De acordo com a teoria, todos os subsistemas são geridos pelos códigos binários, ou seja, vão construindo uma especificidade própria, os códigos próprios, para lidar com o que é complexo, reduzindo a complexidade para que possa se desenvolver e cumprir a função a que se destina no interior da sociedade, e a partir disso se reproduzir de maneira autopoética. Temos como exemplo dos subsistemas a política, com o código poder e não poder, o direito com o código lícito e ilícito e a economia com o código ter e não ter. Essa figura dos sistemas traz uma ideia de comunicação especializada, e essa comunicação se especializa em razão do seu código e exatamente em razão de cada código próprio que o sistema vai se desenvolver. O sistema jurídico pode assimilar os fatores do ambiente sem que seja influenciado diretamente por eles. Então, o direito tem uma capacidade de aprendizagem. Ele aprende com o ambiente, e isso possibilita que ele altere para se adaptar ao ambiente. Se o sistema jurídico se diferencia do seu meio, ele também opera nesse mesmo meio, e por isso ele exerce e recebe a influência dele. A vigência das expectativas jurídicas não é determinada imediatamente por interesses econômicos ou critérios políticos, pois depende do processo de filtragem conceitual no interior do sistema jurídico, o que significa que deverá passar pelo filtro do lícito e ilícito. Fazendo uma análise etimológica do termo allopoiese, temos que a origem é do grego e que o significado literal é produção, criação diferente, ou seja, trata-se de um subsistema incapaz de se reproduzir, assimétrico. E nos valendo mais uma vez de termos advindos das ciências biológicas, utilizamos nesta parte da apresentação um vídeo de uma eclosão, que nada mais é do que um ato de crescimento, e isto é o que acontece na allopoiese. Ou seja, as fronteiras entre o subsistema jurídico e o ambiente se diluem. Assim, diferente do que ocorre na autopoiese, na allopoiese o subsistema sofre interferências diretas do ambiente, perdendo sua autonomia. Trazendo essa conceituação para o direito, é como se o sistema jurídico sofresse interferências do sistema econômico e do sistema político, caindo em descrença frente à sociedade em que ele supostamente opera. Vale destacar que é sabido que inexiste subsistema isolado, pois, como já dito, o que temos na autopoiese são padronizações de elementos e operacionais para facilitação da identificação de cada subsistema. Desta forma, existe uma constante filtragem para definir se o proveniente da área externa interessa ao subsistema destinatário. Todavia, o que temos aqui na allopoiese é a confusão de competências, não se consegue limitá-las. Como preceituado por Marcelo Neves, na allopoiese ocorre a ausência do fechamento normativo do sistema jurídico, acarretando, paradoxalmente, na inacessibilidade do direito. O direito deixa de ter força normativa, o seu código binário torna-se fraco e é sobreposto pelos códigos fortes. E como fica a Constituição? A Constituição se apresenta como um mecanismo de interpenetração e interferência entre dois sistemas sociais. Neves a define como um acoplamento entre direito e política, pressupondo então a existência de autonomia operacional entre os sistemas. Entretanto,
Quando existe uma constituição simbólica, ocorre uma expansão do sistema político em detrimento do sistema jurídico, o que resulta na sobreposição dos códigos poder-não poder, ter e não ter, sobre o código lícito e ilícito. Um exemplo ocorre nas situações de totalitarismo e autoritarismo, nas quais os detentores do poder não ficam vinculados a mecanismos jurídicos de controle previstos nas leis constitucionais, seja porque a própria disposição constitucional exclui os órgãos políticos de qualquer controle jurídico, ou porque a própria Constituição é alterada no sentido de impedir quaisquer mecanismos de controle. Nesse contexto, o direito perde a sua autonomia operacional, pois não desenvolve a sua capacidade de conexão das comunicações com unidades elementares de um sistema operacional autônomo. As decisões são tomadas, então, a partir da interferência de um grupo dominante de interessados, impossibilitando a autopoiese dos sistemas. Como conclusão, temos que, apesar do esforço de Luhmann na elaboração do conceito de autopoiese, o que prevalece na maior parte da sociedade é a alopoiese. O direito não consegue se blindar da interferência dos demais sistemas, tornando-se influenciável e tendo efetividade para poucos, como nas oligarquias. Consequentemente, emergem duas classificações de cidadãos: os sobrecidadãos e os subcidadãos, respectivamente, aqueles que se valem dos benefícios da legislação e os que estão à margem da mesma. O que é preciso para mudar essa situação? Certamente a resposta é complexa. Trilhando o caminho proposto por Marcelo Neves, a solução seria a constitucionalização da realidade jurídica e a juridificação das relações políticas. Ou seja, para corrigir a dita Constituição simbólica, não há necessidade de nova promulgação, mas sim de concretização da já existente. Goodbye.